Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aula 1, trecho 5 do nosso curso de Gerenciamento Financeiro, da Construção Civil, aqui englobando o gerenciamento financeiro da empresa em si, e dos empreendimentos, componentes do portfólio da empresa construtora. Ok? Primeiramente eu queria conceituar a seguinte questão, pontuar a seguinte questão. Não de forma obrigatória, mas de forma desejável, muito desejável, que o gestor financeiro de uma empresa de construção civil tenha sua formação na engenharia civil, ou seja, como opção, seja um profissional da área de administração, da economia, com formação em gestão, com extenso histórico de atuação no segmento da construção civil. Por que é importante essa questão? A construção civil ela tem um ciclo de produção muito definido, muito diferente, muito diverso, já falei sobre isso aqui no curso, muito diverso dos sistemas de produção, dos arranjos produtivos, dos outros segmentos econômicos, automotivo, siderúrgico, enfim, industrial de uma forma geral. A construção civil, só voltando a conceituar, ela tem a construção civil ela é estruturada por empreendimentos, que tem ali prazo de início e prazo de fim previamente definidos, data de início e data de fim previamente definidos, com prazo, com um ciclo de vida definido, sendo necessário que o profissional gestor financeiro, preferencialmente o engenheiro civil, conheça o ciclo de produção dos empreendimentos da construção civil, desde a fase de identificação de um terreno, estruturação de um projeto técnico, dimensionamento dos fluxos de caixa, que por sua vez, aí que está a necessidade de ser um profissional da área de construção civil, um engenheiro civil preferencialmente, daí a necessidade de se esse profissional seja da construção civil, porque o ciclo financeiro de um empreendimento da construção civil, ele tem como base o ciclo de produção. E na construção civil, quem conhece o ciclo de produção de um determinado empreendimento é o engenheiro civil. O engenheiro civil ele já vem imbuído dentro da sua formação de todo ali um aparato de conhecimento técnico, Primeiro se limpa o terreno, primeiro se faz contenções, depois se faz contenções, depois se coloca a obra no nível dela, Se faz contenções antes de colocar a obra no nível. Em determinados empreendimentos, sim, você não sai fazendo ali uma escavação ali de 3 subsolos para depois escorar. Primeiro você escora, com uma parede atirantada, ou uma parede de diafragma, depois você escava e coloca a obra no nível dela, Depois você faz as fundações, vai subindo a estrutura, fechando com alvenaria, instalações, acabamentos, enfim. Esse ciclo de produção, ele é a base para o fluxo de caixa, de despesas, principalmente de custo e despesa, Aí o engenheiro civil, na função de gerenciador financeiro, vai simular diversos cenários, colocando cenários de vendas, ou seja, a entrada de recursos, e daí se derivando a necessidade de recursos a serem aportados do próprio empreendedor. Então, por que, só resumindo, antes da gente continuar, o gestor financeiro da empresa de construção civil é recomendável, fortemente recomendável que ele seja um profissional engenheiro civil, porque ele vai saber dimensionar todo o fluxo de determinada obra, lembrando que a construção civil, o empreendimento da construção civil, ele vai mudando de localidades, cada empreendimento é num local, então o engenheiro precisa, o gestor financeiro precisa ter o conhecimento, do fluxo de produção de uma obra, seja qual localidade ela estiver, qual lote, qual região, qual cidade ela estiver, e para aí sim fazer um fluxograma, um fluxo de custos, que vai ser a seta para baixo, a seta para baixo lá no nosso fluxo de caixa. O fluxo de caixa, não sei se eu já passei aqui no curso, mas eu vou passar com muito detalhe daqui a pouco,
no fluxo de caixa em Excel, né, as saídas de recursos, elas estão representadas no fluxo de caixa como setas para baixo. E as entradas de recursos estão como setas para cima. Aí você faz, então, um planejamento financeiro de curto prazo e de longo prazo, né, no horizonte do empreendimento, para saber, né, se somente os recursos de venda vão ser necessários para cobrir as despesas, né, e se haverá necessidade e em qual montante, né, de aportes de recursos financeiros do empreendedor. Quando uma obra tem todas as suas unidades vendidas, estou falando de construção civil urbana, tá? Edificação habitacional, tá? Ou comercial, prédio de escritórios, né, e tal. Quando todas as unidades são vendidas antes da obra começar, não há uma necessidade a priori, né, de recursos financeiros do empreendedor. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, algumas unidades, né, são vendidas no decorrer da obra, né? Então há uma necessidade de aporte de recursos do empresário, do empreendedor. Né? Agora, a resposta fundamental de um planejamento financeiro, de um empreendimento, é quanto de recurso, se, né, e quanto de recurso que irá sair do bolso do empresário, do construtor, será necessário para aquele empreendimento. Ok? Mensurando esse montante e na periodicidade da necessidade desse desembolso, né, o empreendedor, o construtor, ele vai fazer a seguinte pergunta para si próprio: eu tenho esse caixa? Eu tenho esse dinheiro? Eu sou capaz de fazer esse empreendimento com o meu dinheiro? Se não for capaz, né, onde eu vou buscar recursos? Com investidores, com banco? Onde que eu vou buscar? Então, primeiramente, para não confundir muito a sua cabeça, a gente precisa conceituar agora de forma definitiva. Já falei muito aqui ao longo do curso, nessa primeira aula, mas conceituando agora de forma definitiva. Os empreendimentos da construção civil, o setor da construção civil, pela natureza de seus negócios, né, que são estruturados por empreendimentos, né, com data de início e data de fim definidos, com tipologias diferentes, com padrões de acabamento diferentes, né, tem necessidade de uma estruturação financeira diferente, né, da estruturação financeira de outros empreendimentos, de outros segmentos econômicos, ok? Segunda questão: a construção civil estrutura o seu negócio com base em empreendimentos distintos. Cada empreendimento é diferente do outro, ok? Isso implica, né, a gente infere que deve ser feito, né, um planejamento orçamentário, ou seja, projeção de custos ao longo do tempo daquele empreendimento, né, da construção daquele empreendimento, projeção de vendas, né, prévias ao início das obras e durante as obras e eventualmente posterior às obras. Isso você coloca no fluxo de caixa saídas de recursos, que são os custos de implantação de um empreendimento, com as entradas de recursos de vendas, né, em diversos cenários, e a diferença, se houver, né, entre despesas e entradas de recursos, devem ter o seu custeio, né, suportado por recursos do próprio bolso do empresário. E terceiro, né, o gestor financeiro de uma construtora é recomendável, fortemente recomendável, que seja um engenheiro civil, porque esse profissional ele sabe o fluxo de produção de uma obra. Com base nesse fluxo de produção, a gente tem com muita facilidade, né, com base no orçamento da obra, né, o dimensionamento do custeio dessa obra mensal. Quanto que eu vou gastar no primeiro mês para fazer aquela etapa, quanto que eu vou gastar no segundo mês para aquela etapa, e assim sucessivamente até o fim da obra. Este é o fluxo de caixa de custeio da obra. E ele se inicia lá na fase de prospecção, estudo de viabilidade, compra do terreno, orçamento definitivo, planejamento, projetos, né? Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas são serviços preliminares, né? Até chegar no ponto de data zero da obra, data de início da obra, onde efetivamente vão ser operacionalizados, né, aquilo que foi registrado lá na fase de planejamento. Tá? Então vamos lá. Analise aí, você aluno do curso, né, você que ainda é estudante, ou você que é engenheiro, né, já graduado, né, o engenheiro pleno, o engenheiro júnior, o engenheiro pleno, o engenheiro sênior normalmente já tem uma noção muito já definida de todo esse processo de dimensionamento de fluxo de caixa. Mas você aí
aluno de engenharia civil, né, engenheiro júnior, engenheiro pleno, você tem noção, né, de como que é feito, né, um planejamento dentro da sua construtora, né, você trabalha só na área técnica de produção, você é orçamentista, qual a sua função aí dentro? Né, você sabe como que a empresa faz esse dimensionamento? Tá? É muito importante que a empresa faça esse dimensionamento por projeto. Tá? Por projeto. Tá? O gerenciamento financeiro da construtora de uma forma global, ou seja, da empresa, ela é uma somatória, esse gerenciamento ele é uma somatória, né, dos fluxos de caixa, né, tanto de entrada quanto de saída, dos empreendimentos que compõem o portfólio da empresa. Tá? Então, cada empreendimento, né, do setor da construção civil varia em porte, localidade, tipologia, né, e complexidade. A tipologia, para quem não sabe, conhece esse termo, tipologia é apartamento de 2 quartos, apartamento de 3 quartos, edifício de comercial com salas e lojas. O que é o empreendimento? Qual é o tipo de empreendimento? E complexidade. Complexidade aí variando, né, hoje em dia aí, com muitas questões relacionadas, né, transmissão de dados, né, interconectividade, né, acabamentos hoje, né, diversos, né, hoje nós temos alumínio, estrutura em aço, uma série, né, de padrões construtivos. Existe aí até um processo de racionalização da construção, iniciado lá na China, né, se constrói lá empreendimentos lá com 60 dias, um prédio de 30 pavimentos, né. Então a complexidade ela varia, tá, de tipologia, né, com base, em tipologia por tipologia, e também, né, a complexidade está muito relacionada com a maturidade da racionalização da construção, das tecnologias construtivas que cada empresa utiliza. Bem como, né, o tipo de edifício, né, existem edifícios aí com uma arquitetura muito arrojada, né, que exigem aí uma certa complexidade técnica e executiva, né. Cada empreendimento possui sua estrutura de custos e de receitas próprias, né? Isso aí nós já conversamos sobre isso, né? Cada empreendimento possui 2 estruturas administrativas, uma central e outra local, né? Sendo a estrutura tradicional de uma construtora, nós temos ali no escritório central departamento de compras, né? Departamento de gerenciamento financeiro, né? Departamento aí de tesouraria, né, um departamento aí comercial composto pela equipe comercial de fato, que vai prospectar terrenos, no caso de empresas construtoras de unidades de empreendimentos habitacionais e urbanos, né, ou comerciais, né, galpões, edifícios de apartamentos, de salas comerciais, shoppings, etc. Né. Existe também a empresa que trabalha com prestação de serviços, né, fazendo obras aí para indústrias, para setores de mineração, uma série de segmentos aí que demandam obras de construção civil, né, sendo as empresas prestadoras de serviços para essas indústrias terceiras, né, devendo ser estruturadas de uma outra forma sobre a ótica financeira. Vou falar um pouco antes de fechar esse trecho aqui sobre as empresas, o fluxo de caixa, né, bem como a gestão financeira de empresas prestadoras de serviços, construtoras prestadoras de serviços. Tá? Mas voltando aqui, uma estrutura básica, né, tradicional de uma empresa construtora, o escritório central, o departamento de compras, normalmente atende a todas as obras, departamento financeiro, departamento comercial, tesouraria, né, recursos humanos, né, e outras atividades aí correlatas, né, aí que fazem parte da estrutura básica. E a diretoria, né? Empresas maiores têm diretoria financeira, têm diretoria comercial, têm diretoria de materiais, têm diretoria aí de comercial, né, etc. Né, e existe a estrutura local, né? Essa estrutura local, a estrutura administrativa local, se situa lá no próprio canteiro da obra, né? Normalmente é composta por um chefe administrativo de canteiro, né, profissional responsável pelo recebimento de materiais, notas fiscais, né, pedido aí de suprimentos junto ao escritório central, né, materiais, equipamentos, né? É o profissional que administra, né, faz a função administrativa em todas as suas faces, né, ali no canteiro de obra, né, interagindo com a administração central. Temos ainda a figura do almoxarife, né, de obras, né, que faz o controle, né, a liberação de materiais, recebe pedidos de materiais da obra, libera materiais para o canteiro, né, materiais, ferramentas, equipamentos, né, e outros profissionais aí relacionados à área administrativa, o apontador, né, que faz o apontamento, né,
de horas de pessoal, né, o controle de ponto de pessoal, né, e outras funções aí correlatas, né, auxiliar administrativo de obras, né, nós temos aí o auxiliar do almoxarife em obras de maior porte, é interessante ter essas pessoas, né, e a parte técnica da obra, né, que é o engenheiro de obras em si, né, eventualmente um técnico de segurança do trabalho, um técnico de edificações, um mestre de obras, né, e algumas outras funções aí inerentes, né, ao porte do empreendimento. Né? E os empreendimentos são temporários, ou seja, você projeta, faz o planejamento financeiro de determinado empreendimento, né, levando-se em consideração que uma obra de construção civil é temporária, né? Ao contrário de uma indústria automobilística, por exemplo, que você faz um planejamento financeiro aí de longo prazo, né? Para 1, 2, 5, 10 anos, né? Considerando aí aquisição de ativos, né? Quanto tempo aquele determinado robô vai trabalhar, né? Sem necessitar aí de manutenção, né? Quando determinado equipamento vai se tornar obsoleto, né? Necessitando de substituição, né? Então, os empreendimentos da construção civil, esse é o conceito mais importante que vocês devem ter em mente. A construção civil, os negócios da construção civil, as construtoras, elas têm a estruturação de seus negócios com base em empreendimentos, né? Por sua vez, empreendimentos são temporários, são executados em locais distintos, né? Têm portes distintos, tipologias e complexidades técnicas distintas, né? Fazendo-se necessário, né, que o seu planejamento financeiro, né, o seu planejamento operacional financeiro seja o planejamento operacional financeiro das empresas de construção civil seja composto pelos planejamentos financeiros individualizados de cada empreendimento, né, sendo a função financeira primordialmente sendo necessário, né, e recomendável, fortemente recomendável que o gestor financeiro da construção civil seja um engenheiro civil, né, como já disse anteriormente, porque esse profissional ele saberá, né, dimensionar o fluxo produtivo e, com base nesse fluxo de produção dos empreendimentos, né, fazer aí o dimensionamento do fluxo de caixa, né, deste empreendimento. Porque fluxo de caixa de saída, né, é feito com base no orçamento da obra e no planejamento executivo da obra. Né? Aí você tem mês a mês, período a período, as despesas que vão ser necessárias para custear aquela obra, né, os recursos que serão necessários para custear aquela obra. Né? E com base nas informações, nas projeções comerciais, né, o gestor financeiro faz aí, né, as projeções de entradas de recursos, né, derivando-se desse projeto, dessa projeção de entrada de recursos originados por venda, né, a necessidade de recursos, né, a serem aportados pelo empreendedor, pelo proprietário da construtora. Ok? Aí se faz, então, o fechamento, né, do fluxo de caixa de entrada e saída de recursos de determinado empreendimento da construção civil. Eu vou entrar daqui a pouco eu tenho mais um trecho 6, eu vou falar do custo de oportunidade, um conceito também muitíssimo importante para você, gestor de empreendimento da construção civil, principalmente com foco no estudo de viabilidade de determinado empreendimento, né, em si, né, individual, e no ranqueamento de atratividade econômica, né, de um conjunto de empreendimentos. Você vai saber ranquear determinadas oportunidades de empreendimentos, né, para você aí poder dar suporte aos proprietários da empresa da seguinte forma: dentre todas estas oportunidades de empreendimentos que temos à nossa disposição, qual delas é a mais atrativa, né? É com base no custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade é uma das informações utilizadas para se obter esta informação, né? Você vai ficar por dentro aqui, né, desse conceito muitíssimo importante lá da engenharia econômica, né, que é utilizado para se optar entre um empreendimento e outro, né, para que a empresa sempre tenha oportunidades de investimento que tragam o maior retorno, né, que a empresa tenha capacidade, que a construtora tenha capacidade de identificar, dados diversos níveis de custo de oportunidade,
qual é o empreendimento ou conjunto de empreendimentos que mais trazem retorno financeiro para a construtora, né? Dadas aí condições distintas, né, de cada empreendimento. Tá? Então eu vou falar agora no trecho 6 sobre o custo de oportunidade e no trecho 7 eu vou mostrar para vocês o fluxo de caixa em Excel, tá, detalhado de um empreendimento da construção civil, uma planilha muito complexa e completa, né, de análise, né, onde você vai ver na prática, né, no Excel, de forma numérica, né, a saída de recursos de determinado empreendimento, case real, tá? As simulações, né, de determinados cenários de vendas, né, como que isso reflete lá no fluxo de caixa lá embaixo, né, e o resultado dessa diferença é o volume de recursos que o empreendedor, que o construtor deverá ter à disposição para custear aquela obra dentro daquele cenário, né, de vendas, né, estudado, ok? A gente fecha a aula 1.